Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e principalmente nos dê condições para que sejamos compreendidos por todos. Cumpriu sua sentença, encontrou-se com um único mal irremediável, aquele estranho fato sem explicação que reúne todo ser vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Essa é a fala de Chicó na peça teatral de Ariano Suassuna, Alto da Compadecida, quando ele fala a respeito da morte. Um estranho fato sem explicação, mas que reúne todos nós num só rebanho, porque todos nós um dia deixaremos a terra. Então hoje nós estaremos falando desse assunto, perda de pessoas amadas, porque infelizmente faz parte do nosso processo. Esse assunto, diferente do que a gente imagina, não está somente no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, na questão 934 e 936, que é na última parte, que Kardec trata das esperanças e consolações. E ele faz uma pergunta bastante interessante aos espíritos. Questão 934. A perda das pessoas que nos são caras não é uma daquelas que nos causam um pesar tanto mais legítimo quanto essa perda é irreparável e independe da nossa vontade? Então a pergunta de Kardec é o seguinte: é válido que nós tenhamos um certo sofrimento, uma certa angústia pela perda de um ente querido? É natural que assim aconteça? E a resposta dos espíritos, ela pode ser decomposta em duas partes. A primeira parte, que nós vamos abordar agora, eles dizem o seguinte: essa causa de sofrimento atinge assim o rico como o pobre. Uma prova é uma prova ou uma expiação, e é lei comum. Ou seja, aquilo que Ariano Suassuna fala, faz parte da nossa vida a morte. É natural que assim o seja. E ele coloca ainda, acontece com todos, independente do poder aquisitivo que você tenha, você vai um dia desencarnar. Faz parte desse processo. Mas aí a gente se pergunta, o que faz a morte ser tão terrível? Por que ela é tão difícil de encarar? E tem um texto da Lia Luft a respeito deste assunto. Lia Luft é uma escritora do Rio Grande do Sul, não é espírita, mas o texto dela é maravilhoso, porque ela diz assim: ela, a morte, é o olho que nos contempla sem dormir, a voz que nos convoca e não queremos ouvir, de preferência postergar o máximo possível, né? Mas pode nos revelar muitos segredos. O maior deles há de ser: a morte torna a vida tão importante. Saber que nós somos finitos enquanto encarnados aqui na Terra nos dá uma oportunidade de buscar cada dia ser melhor, trabalhar as nossas imperfeições, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então a gente tem que, enquanto estar encarnado, fazer o nosso papel o melhor possível. Então o que ela fala aqui é exatamente isso, que diante dessa finitude, desse tempo que nós temos aqui, nós temos que aproveitá-lo da melhor maneira possível. Aí tem uma frase que nós utilizamos com frequência que diz assim: carpe diem, ou seja, aproveite o dia. Mas o aproveitar o dia não é no sentido de ficar de folga, relaxando ao sol, mas sim trabalhando para a nossa melhora, para o nosso desenvolvimento
moral e intelectual. Isso é o mais importante, porque o que levamos desta vida é simplesmente aquilo que amealhamos quando nós estudamos e quando nós desenvolvemos esses trabalhos. Mas a Lia Luft não ficou só nesse trecho. Ela diz uma coisa muito mais profunda ainda. Ela diz assim: somos mais que um corpo e ansiedade. Somos mais que um corpo e ansiedade. Uma pessoa que não é espírita está falando que a gente não é somente o corpo. A gente tem algo mais, porque senão a vida não teria sentido. E ela diz: somos mistério, o que nos torna maiores do que pensamos ser, maiores do que os nossos medos. E aí ela vem com uma parte que para mim é uma das mais importantes. Se acreditarmos que viver é só comer, trabalhar, comprar e pagar contas, a morte da pessoa amada será desespero sem remissão. Não nos conformamos, não acreditamos em mais nada. Então ela fala que a vida, ela é muito mais importante, ela tem muito mais a nos oferecer. Então a gente precisa estar atento a essas questões. Ah, mas morreu um parente, morreu um familiar, e eu não tenho direito de ficar triste? Temos o direito de ficar triste, sim, e passarmos inclusive pelas fases do luto, que faz parte desse processo. A psicologia trata muito bem dessas fases, falando da negação, ou seja, quando nós negamos a morte do ente querido e continuamos a vida como se nada tivesse acontecido, como se amanhã, quando acordássemos, tudo não terá passado de um sonho. Negamos e continuamos em frente, como se nada tivesse acontecido. Uma outra fase do luto é a raiva, quando a gente descobre que nós não estaremos mais perto desse ente querido e ficamos com raiva. Normalmente com raiva de quem? De Deus. Porque o Senhor levou essa pessoa tão querida de perto de mim? E aí a gente se pergunta, por que não? Somos diferentes, somos especiais? Temos algo no sangue diferente dos demais? Não temos. Somos todos iguais perante Deus. Então nós temos que aceitar, mas essa raiva, ela faz parte desse processo de entender, de compreensão. Até que a gente começa a tentar barganhar com Deus, que é a terceira fase. Nós queremos que Deus leve outra pessoa, que nos leve, ou que traga algo de volta para a gente. Então a gente fica nessa briga, nessa discussão e querendo fazer uma troca com Deus. Vale lembrar, Deus não faz troca com ninguém. Deus dá e ponto. É assim que funciona. A outra fase é a depressão. A gente começa a ter uma tristeza profunda e a gente acha que não vai sair daquela situação nunca, mas faz parte. Ficar triste faz parte da vida. Mas o ficar triste, nós precisamos aprender a lidar com a tristeza. Não tentar abafar ou jogá-la para debaixo do tapete, mas entender as razões por que a tristeza veio nos visitar. Qual a sua função? O que ela está querendo me dizer? Assim como, por exemplo, a dor. A tristeza também é uma dor. E essa dor, por que ela existe? Ela existe como uma resposta do nosso organismo nos dizendo que alguma coisa não vai bem. A tristeza é a mesma coisa. Quando algo não vai bem, ficamos tristes. E o que a gente precisa fazer? Bye bye tristeza, nem chega perto de mim. Não, tristeza, vem cá, vamos conversar. Por que você está aqui? O que eu posso fazer para remediar essa situação? Então, entender as razões da tristeza, fundamental. Então, essa depressão faz parte do processo de luto. E, por fim, a quinta fase, que é de fato a aceitação.
Quando eu entendo que a vida faz parte, a morte, perdão, faz parte da vida. É o ciclo, é um processo que todos nós vamos ter que passar. Porém, essas fases do luto, elas não vêm exatamente nessa sequência. De manhã você acorda não acreditando que isso aconteceu. Na hora do almoço você está com raiva. À tarde você está barganhando com Deus. À noite você está triste. Até que um dia você aceite de fato que isso é uma realidade. Mas por que nós temos tanta dificuldade? É porque ainda nós não aceitamos, mesmo na condição de espíritas, que a vida continua após a morte do corpo físico. Nós ainda temos uma pulga atrás da orelha, e às vezes nem é uma pulga, é um cachorro mesmo, né? O cachorro inteiro. A gente acha, a doutrina espírita é tão bonita, mas será que é verdade? Será que é real que a vida continua, que nós não somos o corpo, que somos algo mais? E aí vem a segunda parte da resposta dos espíritos à questão 934. Eles dizem assim: mas já é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que tendes. Ou seja, eles estão falando que os mortos se comunicam conosco. Nós temos esse meio, nós conhecemos a mediunidade, é uma forma da gente estabelecer este contato. Mas aí eles continuam, é como se fosse uma pequena profecia na resposta, porque eles dizem assim: esperando que tenhais outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Que eles estão falando que em um determinado momento do nosso processo evolutivo, a comunicação com o mundo espiritual se dará muito mais facilmente com os recursos que nós estamos desenvolvendo. Então, essa resposta dos espíritos é interessante. Então, eles estão falando que a morte, de fato, ela não existe. O que morre é simplesmente o corpo. E é por isso que em Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, Kardec coloca: fenômenos alheios às leis da ciência ordinária se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. O que ele está falando aqui? Que existem fenômenos que a ciência não explica. E que fenômenos são esses? Ele coloca: as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas. Então faz parte da ordem natural essa comunicação. Como que a gente sabe que isso é possível? Nós vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, durante o sono. Durante o sono, a gente se desdobra, sai do corpo e vai encontrar pessoas que já desencarnaram. Ah, então você quer dizer que quando eu sonhei com o meu filho, eu estava vendo ele? Sim. Você tem certeza? Ora, absoluta. Ah, então quer dizer que eu sonhei com a minha mãe e minha mãe falava que ela estava bem e que não era para eu me preocupar. Então eu posso ficar despreocupado? Não foi isso que ela te pediu? Então por que se preocupar? Eles estão constantemente dando provas da existência. Eles inclusive mostram coisas que só vocês conhecem, falam coisas que só a gente conhece, para dar demonstração de que são eles de fato que estão ali se comunicando conosco. Então, durante o sono, nós temos esta possibilidade. Esta porta se abre toda noite e a gente pode ter, então, essa relação mais direta com esses seres desencarnados. Ah, então eu posso, antes de dormir, fazer uma prece e pedir para encontrar meu pai, minha mãe, alguém que eu gosto muito, para que eu possa conversar, para saber como ele está ou ela está? Não só pode, como deve fazê-lo, porque isso ajuda ambas as partes. Então nós podemos fazer sim, exatamente isso. Nós sempre ouvimos dizer
uma situação bastante curiosa. Valdir, você conhece alguma casa mal assombrada em Araçatuba? Alguém já viu falar de casa mal assombrada? Os mais antigos, né? Estou vendo aqui tem os mais jovenzinhos aqui na casa, né? Mas a gente sempre ouviu falar de casas mal assombradas, de aparições e tudo mais. Tem uma frase que diz assim: onde há fumaça, há fogo. Significa dizer que existe alguma coisa naquela casa que perturba o ambiente, que são os espíritos, as almas penadas. Não é alma de galinha ou de outra coisa, não. Penada é porque eles estão sofrendo uma pena, estão desencarnados, mas passam por uma pena porque ainda não se desvencilharam das coisas materiais. Então ficam presos às coisas da terra. E um exemplo interessante que o Chico dizia, de que cada 4 que desencarnam, 3 permanecem aqui na terra. Então os espíritos ficam perambulando por aí, e aqueles que gostavam da casa, do ambiente em que nasceram e viveram, continuam naquele lugar. Inclusive existem programas de televisão hoje, se vocês puderem pesquisar, que mostram aparelhos aonde as pessoas vão se comunicar com fantasmas. Recentemente eu vi um que eu achei muito interessante. Um aparelhinho, um rapaz estava gravando, conversando, e ele perguntou: tem alguém aqui? Tem. Falou o nome. Aí eles estavam num cemitério. Perguntou para o coveiro: tem uma pessoa chamada com tal nome? Tem, está ali o túmulo dela. Aí eles foram e com o aparelhinho perguntaram: o que você quer? E ele respondeu: oração. E era nítido que estava sendo conversado ali, naquele momento. Então, nós aos pouquinhos estamos chegando a essa percepção de que existe sim a vida fora do corpo. Um outro exemplo que nós encontramos na época de Kardec, quando surgiu a doutrina espírita, 1854, Kardec é convidado a ver o processo das mesas girantes. Quem que mexia as mesas? Eram as pessoas? Não, Kardec identificou que eram os espíritos. Então existia alguma coisa ali naquele fenômeno que chamava bastante atenção, e disso ele trouxe esses ensinamentos. E até hoje em dia, aqui principalmente no Brasil, nós fazemos essas experiências. Já ouviu falar da brincadeira do copo? São as mesas girantes que estão ali atuando. Quem que atua ali? São os espíritos. Uma recomendação: não façam. Não façam. Porque você, na rua, andando, encontra uma pessoa e você confia plenamente naquela pessoa que você está conhecendo naquele momento? Não. O mundo espiritual, você não está nem vendo a cara da pessoa. E aí você vai confiar no espírito que está ali? Então, tomemos muito cuidado. Então, esses são os exemplos. E um dos exemplos mais incríveis que mostram a sobrevivência é a psicografia. Nós temos o Chico, que mais de 10.000 cartas trazendo informações das pessoas que já partiram. Nós temos hoje em dia o Carlos Bacelli, a Marlene conhece muito bem, porque o filho dela de vez em quando manda recadinho, né, do coração. Então a gente sabe, e é ele que está escrevendo ali, mandando notícias: mãe, está tudo bem, sossega o coração. Não é assim? Não é? Então a gente sabe que é uma realidade, e essas cartas, elas inclusive foram pesquisadas exaustivamente. Existem, para vocês terem uma ideia, mais de 300 trabalhos científicos hoje em dia tratando do assunto vida após a morte. São muitos artigos científicos. O espírito foi parar nas universidades. Tem muitas universidades com essa
aplicação. Infelizmente, acontece exatamente por conta dessa questão, né? Infelizmente, o suicida, ele fica preso ao local, ao lugar, muitas vezes, de onde aconteceu. E essa influência perniciosa pode trazer prejuízo para aquele ambiente. E a pessoa, se ela não estiver atenta e preparada, infelizmente, ela pode cair no mesmo erro, no mesmo equívoco. E aí a gente tem também, né? Quem nunca ouviu falar, eu já ouvi falar muitas vezes, a respeito de aparições. Nossa, eu vi um vulto. Ai, passou ali. Gente, são espíritos. Aí, normalmente, o que a gente faz quando vê um vulto? Me respondam. O que isso muda na situação? Absolutamente nada. Não muda nada. Ah, a morte passou por mim. Não, não foi a morte, foi um morto mesmo. Fiquem tranquilos. Ah, mas ele pode me... Não, não vai te fazer mal. Fiquem sossegados. Faça uma prece, peça para eles se encaminhar, que ele vai. Então a gente sabe, tudo isso é uma realidade. E mesmo assim, a gente não acredita na vida após a morte. Ah, mas eu acredito. Até a gente passar por um aperto bem feio, aí a gente vê se a gente de fato acredita nessa realidade. Até a gente passar por uma dor, passar por uma doença grave, doença séria, aí a gente vai saber se de fato a gente tem essa percepção de que existe sim a vida fora do corpo. Existe também um outro fato interessante, que são demonstrações da vida após a morte, são as EQMs, as experiências de quase morte. E tem uma que ela é narrada em várias ocasiões, porque ela é muito forte. Um homem morreu por cerca de 8 minutos, teve morte cerebral, morreu, 8 minutos. E o pessoal tentando ressuscitá-lo na ambulância, que estava levando ele para o hospital. Conseguiram ressuscitá-lo. Aliás, não é o termo correto, né? Conseguiram reanimá-lo. Que ressuscitamento, a gente sabe que não existe de fato. Porque a pessoa não morreu ainda, não cortou os laços. E aí ele acordou. Ele acordou no quarto, depois de algumas horas do tratamento. E ele pediu para a enfermeira: enfermeira, a senhora pode me devolver, por favor, a minha dentadura? Como assim? A senhora tirou a minha dentadura lá dentro da ambulância e pôs na gavetinha no armário que fica em tal lugar. Mas o senhor não estava morto? Como o senhor sabe disso? É porque eu vi tudo que vocês falavam, ouvi tudo que vocês falavam e vi tudo que vocês faziam comigo, inclusive quando tiraram a minha dentadura e colocaram ali, naquela mesinha. Foram lá na mesinha, dentro da ambulância, puxaram, a gavetinha estava lá, a dentadura do rapaz. Então, isso são demonstrações que existe alguma coisa além do corpo. E aí a gente pode falar xenoglossia, transcomunicação instrumental, nós podemos falar de visões no leito da morte. Quantas pessoas que estão passando, né, pelo desencarne e não falar, meu tio, minha avó, minha mãe, meu pai vieram me buscar. E a gente acha que não, a pessoa está delirando. Não, vieram buscar mesmo, ponto. Não precisa se preocupar. Isso é bom porque ele está sendo amparado, está sendo cuidado. Vai com Deus. Se é seu pai ou sua mãe que veio te buscar, se sinta feliz por isso, porque isso é bom para você, porque você está sendo amparado. Aproveite a oportunidade, a ocasião. Então é interessante a gente ver a respeito disso. E nessas visões no leito de morte, tem um livro do Ernesto Bozano chamado Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte. Ele relata o caso da Daisy, uma menina de 8 anos,
que está com uma doença terminal, e ela começa a narrar o que ela está vendo do mundo espiritual. Inclusive o irmão dela, que havia falecido alguns anos atrás, que veio buscá-la. E ela conversa com o irmão, explica o que está acontecendo, e a mãe vai anotando, e isso vira inclusive um livro depois, essa história da Daisy. E o mais curioso, os pais e a Daisy eram protestantes. Então a gente vê que é uma realidade que acontece com todos nós. Nós vemos também reencarnação. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Nós temos um punhado de informações acerca da sobrevivência. E por que será que a gente ainda não acredita? Por que a gente ainda tem essa dúvida, tem essa incerteza? É uma realidade, faz parte da vida. Ah, mas será que nos povos antigos tinha tudo isso? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11. Moisés diz o seguinte: nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então ele estava proibindo a consulta aos mortos. Ora, você não proíbe uma coisa se ela não é possível de ser feita. Se você proíbe, é porque aquilo é feito. Mas por que se proibiu? Porque as pessoas que estavam ali naquela época, os escravos, há 400 anos escravizados pelos egípcios, eles começaram a ter os hábitos dos egípcios. Então, tudo que os egípcios iam fazer, eles perguntavam para os mortos: posso fazer isso? Ah, eu devo casar? Que é a cor de roupa que eu devo usar? E aí, o que acontece? Você não toma suas próprias decisões. E quando acontece alguma coisa de errado, a culpa é deles, não é minha. E aí, cadê a nossa responsabilidade? Então, Moisés proíbe, porque isso ficou banalizado. E essa banalização traz prejuízo para a sociedade. Por isso ele proibiu. Mas, se a gente for observar, um pouquinho mais adiante, em Números, capítulo 11, versículo 16, ele diz assim: e disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo, e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo. Ou seja, ele está dando a dica de como é uma reunião mediúnica. Você junta os médiuns, coloca lá, que eu vou materializar e eu vou conversar com vocês. Ponto. Então, é uma realidade espiritual. Um outro momento que nós encontramos no Evangelho é quando Jesus sobe ao Monte Tabor, e ali naquele momento uma nuvem branca toma conta do lugar, e dessa nuvem surge Moisés e Elias. Eles se materializam ao ponto de que os seus discípulos perguntam: Senhor, o Senhor quer que a gente monte tendas para que vocês passem a noite aqui? E Jesus fala que não era necessário. E mais adiante Jesus fala: não comentem isso com ninguém, porque as pessoas ainda não estavam prontas para esse conhecimento. Ou seja, nós vemos uma realidade espiritual que está sendo manifesta em todas as épocas da humanidade, inclusive nos dias de hoje, e mesmo assim a gente não acredita. Aí a gente tem a figura de Chico Xavier, que traz exemplos maravilhosos, e um deles nós encontramos na obra As Mães de Chico Xavier, que virou filme. No livro tem, e no filme, o caso do Rangel, uma criança de 3 anos, que se manifesta pela psicografia do Chico e dá provas de que é ele que está ali dando as comunicações. Então nós vemos tudo isso como uma realidade. Mas aí a gente pergunta: será que a morte é um castigo de Deus, principalmente para as pessoas que são mais jovens? E a gente sabe que Deus não castiga em momento algum. É uma necessidade que nós precisamos passar. Para aqueles que desencarnam, provavelmente é uma expiação.
para os pais é uma prova, uma das mais difíceis, mas não deixa de ser uma prova para que a gente possa crescer, para que a gente possa melhorar. E aí eu vou dar uma dica de livro. Mensagem do Pequeno Morto, Neio Lúcio, pela psicografia de Chico. O Carlos é um menino de 14 anos que desencarna e ele manda um recado para o seu irmão Dirceu. E ele traz informações do mundo espiritual e o que se passou quando ele desencarnou. E ele fala que ele estava com muitos problemas. E olha só o que acontece. Isso é interessante a gente pensar e refletir a respeito. Ele sai, desencarna, vai para o mundo espiritual, é levado por uma tia até uma colônia. E nessa colônia, ele é colocado num leito, num quarto de hospital, e ali ele começa a receber tratamento. Só que quando ele acorda, no primeiro dia, ele se vê sozinho, uma criança de 14 anos, sozinha num lugar. Qual o primeiro nome que ela chama? Mãe, né? Todo mundo sabe, não sei porquê. Sempre que eu pergunto, faço essa pergunta, todo mundo sabe que é a mãe. Mamãe, mamãe, e ele começa a chamar a sua mãe. E aí, olha o que ele relata. Ele grita, mamãe, mamãe. Logo após, uma voz lamentosa ressoou dentro de mim. Bem notei que não registrava com os ouvidos, parecia nascer do meu próprio coração, dilacerando-o. Era bem a voz da minha mãezinha, acenando com um acento angustioso: Carlos, Carlos, meu filho, não me abandones. Ele ouvia a mãe chorando, desesperada. E aí ele recebe a atenção do médico. O médico corta essa ligação para que ele não sinta, porque quando ele começa a se lembrar da mãe e ele começa a ouvi-la, ele começa novamente a ter os mesmos sintomas que o levaram à morte. E ele começa a ter falta de ar, afasia, ele começa a passar muito mal. Então o médico acalma ele justamente por isso. Então vejam bem, a saudade, ela é tanto do lado de lá, quanto do lado de cá. Fere o mundo dos dois lados. E o nosso desespero, a nossa dor de revolta, traz com certeza consequências desagradáveis para aqueles que partiram. Por quê? Eles estão sem o veículo físico, o veículo de carne. E isso faz com que as dores do lado de lá são muito mais intensas. Então a gente tem que pensar muito bem com relação a isso. Se a gente ama de verdade aquele que partiu, nós precisamos orar por eles, aceitar aquilo que Deus nos propôs, para que eles possam seguir em frente e para que eles tenham paz. Um dia a gente vai reencontrar, de preferência o mais tarde possível, mas a gente vai se reencontrar, sem dúvida nenhuma. Tenhamos paciência com relação a isso. E para a gente finalizar, tem não um assunto, tá? Porque o assunto tem muita coisa que a gente pode falar, mas finalizar a nossa pequena fala de hoje. Tem uma história que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que fala a história de um ateu, um homem no interior de Minas Gerais, bastante rico, comerciante, que tinha uma família, a sua esposa, seu filho, uma esposa muito bonita, um filho muito educado, muito responsável, 12 anos de idade. Só que ele era ateu, não acreditava em absolutamente nada. E por causa disso ele ficava blasfemando o tempo todo. E tanto sua mulher quanto o seu filho ficavam chamando a atenção dele para que ele não fizesse isso, né? Porque é desagradável. Mas ele não se emendava e continuava blasfemando e tudo mais. Até que um dia o inevitável aconteceu com seu filho. Ele veio a falecer. Passado algum tempo, a sua esposa também falece. E ele entrou em desespero.
Começou a perder tudo, porque ele ficou desgostoso da vida diante de tudo que estava acontecendo. E nessa situação, nesse desespero, amigos pediram para que ele procurasse uma instituição religiosa aonde ele pudesse receber um conforto, um amparo, algo que pudesse ajudá-lo a sair daquela situação. Ele já tinha perdido o filho, a esposa, os negócios, ele já estava em bancarrota, ele já estava totalmente quebrado. E aí ele resolveu, no interior de Minas, frequentar um centro espírita. E foi nesse centro espírita um dia que ele tomou gosto pela coisa, achou interessante, que veio ao encontro das suas necessidades, e ele fez o seguinte: numa reunião mediúnica, manifestou-se um rapaz: papai, que bom que o senhor veio. Eu e a mamãe lutamos muito para encontrá-lo aqui. Demorou, mas o senhor chegou. Que bom que o senhor veio. Agora, papai, eu precisava contar uma história para o senhor. Uma história que o meu mentor espiritual me contou. E eu queria trazê-la para o senhor, para que o senhor compreendesse uma coisa de uma vez por todas. Esse mentor, ele disse que numa região da Índia, tinha um fazendeiro muito rico, que tinha muitas cabeças de gado. E acontece que esse fazendeiro queria fazer a doação de várias dessas cabeças de gado para uma vila vizinha, porque eram muito pobres, e ele queria ajudar de alguma forma. Ele separou algumas cabeças e foi transportá-la justamente para a vila. Só que no meio do caminho tinha um rio. Eles precisavam passar com o gado por dentro do rio. Quase todos passaram, só ficou para trás uma vaquinha com seu bezerro, que ela não queria passar de jeito nenhum. Até que alguém teve a seguinte ideia: amarra o bezerro e puxa ele para o outro lado do rio, que a vaca vai seguir atrás. Dito e feito, fizeram isso. Amarraram o bezerro, puxaram e a vaca foi, claro, mãe foi atrás do seu bezerro. E aí o menino termina: aí está, papai, a lição preciosa que a historieta nos dá. Foi preciso que eu fosse também amarrado pela enfermidade e jogado no rio da morte, para que o Senhor atravessasse o rio do preconceito e viesse até mim, e sentisse o que o Senhor está sentindo agora. Deus seja louvado. Então, que a gente possa refletir: a morte, ela faz parte desse processo, e que a gente possa encarar que aquele que vai embora, ele não está dizendo adeus, e sim até logo. Um dia a gente se reencontrará. Que Deus nos abençoe e nos ampare a todos. Muita paz.